Olá, estamos aqui na nossa sexta e última aula desse curso, Libertando e Curando em Nome de Jesus. Uma alegria estarmos juntos aí, é uma matéria muito empolgante, muito útil, muito apropriada, e hoje a gente vai partir um pouco mais assim para uma conclusão prática, né? Para te jogar para uma experiência vivencial, né? Para quando você estiver fazendo qualquer coisa no ministério, mas principalmente quando estiver tratando de pessoas oprimidas, pessoas opressas ou possessas, né? Que você possa ter toda tranquilidade em agir e usar esses princípios aqui. Tá? Algumas coisas que a gente vai estar falando, a gente já ministrou, né? Agora é uma retomada, é tipo assim, eu queria que você se imaginasse nesse momento, ok, vou entrar, né, em atividade. Estou indo em direção a uma pessoa para fazer a libertação. Tá? Então, nesse caso, eu coloquei aqui uma série de princípios que a gente já estudou, algumas coisas a gente não estudou, falou assim muito en passant, né? Mas é a postura do que você vai se imbuir no momento de fazer a obra de Deus, né? No momento de entrar. É aplicável também quando você vai pregar, quando você vai fazer uma visita na casa de alguém que você não conhece direito, quando você vai ministrar uma aula, né? Até dirigir um louvor, qualquer coisa que você vai fazer. Normalmente a gente tem um tipo de uma batalha, né? Com a nossa própria carne, com a nossa própria pessoa interior, uma batalha também contra o inimigo, né? O inimigo se levanta e normalmente começam a vir essas coisas de culpa, quem sou eu sou fraco, eu pequei, eu não estou sendo aquela pessoa, eu precisava estar mais cheio do Espírito, eu precisava estar mais isso, estar mais aquilo, eu precisava ter feito isso, ter feito aquilo, quer dizer, um monte de coisas começam a girar na nossa mente e nos atrapalham, nos tiram autoridade, nos tiram foco, nos tiram da ligação com o Espírito Santo, né? De uma direção de Deus, nos tiram do fluir do Espírito, né? Porque a gente fica muito focado em nós mesmos, nossas limitações, nossos problemas, acusações do inimigo, né? Culpas, e tudo isso vem a nos atrapalhar. Então hoje é uma aula assim, é a postura, né? Aqui o título, a postura do servo do Senhor na libertação e no ministério em geral. Né? Vou libertar, vou fazer um trabalho, tem uma pessoa oprimida, vou interceder por ela, estou esperando para recebê-la aqui, eu vou ter um encontro com essa pessoa, uma reunião, um atendimento, né? Um aconselhamento e como é que eu me preparo para isso? Como é que eu vou para esse momento? Né? Então a primeira coisa que eu coloquei lembrando, né, uma das coisas que a gente falou, é a identidade. Né? Jesus, quando esteve ministrando, né, ele teve muita essa questão da identidade. Ele abriu mão da sua divindade, mas ele não abriu mão da sua identidade. Eu sou, né, a segunda pessoa da Trindade e vou ministrar. Tá? Não tem essa insegurança. Né? Então, quando a gente vai entrar no trabalho, vai começar o trabalho, o nosso foco tem que ser primeiro, qual é a minha identidade. Né? Jesus, ele em tudo que fez, ele se manteve na sua identidade. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Filho do Homem, aquele personagem lá de Daniel que fez que foi profetizado que viria. E Jesus se identifica, eu sou essa pessoa. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou Deus. Né? Então,
você ter uma consciência muito clara de quem você é no Senhor, tá? Jesus, lembrando, ele fez milagres na sua própria autoridade, tá? E no poder do Espírito Santo. A gente vai dar uma repassada aqui agora. Mas essa consciência de quem eu sou, tá? É algo que a gente precisa crer. Então, a primeira coisa, sou enviado de Jesus para esse trabalho. Ele me colocou aqui hoje. É preciso a gente ter essa consciência que o Espírito Santo, né, e o Pai e o Senhor, eles criam as oportunidades, os momentos, né? Deus cria esses momentos para que a gente vá abençoar alguém, para que a gente vá ter esse tempo de ser usado por Ele na vida de alguma pessoa, de algumas pessoas. Então, no momento que a circunstância vem, eu preciso entender que eu sou a pessoa que Deus escolheu. Eu sou o enviado de Jesus para esse trabalho. Ele me colocou aqui hoje, nesse momento, com essa pessoa, nesse curso para ministrar essa mensagem, né? É uma convicção da nossa identidade, né? Do nosso chamado no Senhor. Estou fazendo exatamente o que fui gerado e chamado para fazer. Isso faz parte da minha identidade. É o meu chamado, o meu ministério. Eu fui chamado para fazer isso, né? E é isso que eu estou fazendo, como enviado de Deus, né? Outra coisa, mas quem sou eu? Eu sou tão fraquinho, sou não sei o que, eu não posso e tal. Sou filho de Deus, redimido no sangue de Jesus. O Espírito Santo habita em mim. E como igreja, eu fui enviado para pregar, libertar e curar os oprimidos, enfermos e angustiados em nome de Jesus. Tá? Então, é muito importante, de cara assim, vou ministrar, tá? Sai daquela crise de culpa, de não estou pronto e tal, não sei o que. Eu sou a pessoa que Deus preparou para esse momento. Eu sou o enviado dele para estar aqui fazendo o que eu estou fazendo hoje ou o que eu vou fazer daqui a pouco, né? Estou fazendo exatamente o que fui gerado e chamado para fazer, né? E quem sou eu? Eu sou o Filho de Deus. Lembra? Quando Jesus soprou sobre os discípulos, ele disse o quê? Né? Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados serão perdoados. Aqueles a quem retiverdes serão retidos. Então existe uma autoridade. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus, fui nascido de Deus, redimido no sangue de Jesus. O Espírito Santo habita dentro de mim e eu fui enviado para isso, para pregar, para libertar, para curar os oprimidos, os angustiados, os enfermos, né? Não é com minha imagem e meu reconhecimento, mas pela glória dele e para ele. Tá? Esse é um outro ponto muito importante dentro dessa questão da identidade, porque eu me lembro a primeira vez, logo que eu me converti, os primeiros meses, estava lá já me fortalecendo, comecei a pregar muito. Eu congregava numa igreja ali no meio de Copacabana. Vinham 500 jovens ali, tinham outros também adultos e tal, era um mix, mas era um culto da noite, das 18 horas, era um culto de jovens, principalmente, era chamado de culto jovem, né? E entrava lá umas 500 pessoas, e o pessoal dali da região, onde eu fui criado, onde eu vivia. Então fui chamado para dar um testemunho, na primeira vez, e eu fui e começou a vir um monte de sentimentos, mas eu estava muito preocupado, não era se eu podia dar testemunho, se tinha consciência pesada, se estava com culpa, se o inimigo estava me acusando, ou se eu me achava não em condições. Não era nada disso. Eu estava preocupado com a minha imagem. Eu estava preocupado o seguinte, eu tinha 19 anos, e na minha cabeça começou a rolar, botar um monte de mulheres aqui, pode vir aquelas que eu já conheci no passado, vão olhar lá, o Bruno agora virou crente, virou bobão, não sei o quê, né? Nunca mais vai
pensar em mim como uma alternativa de sair alguma coisa. Outra era, eu já briguei com muita turma aqui nessa região toda, Copacabana, Ipanema, já tive muito conflito. Agora os caras vão saber que eu sou crente, o cara ficou bobo, agora vamos pegar ele. Parece um pensamento assim ridículo. Para mim hoje isso é absolutamente ridículo, né? Mas na época, naquele dia, foi muito forte. Foi forte a ponto de eu chegar meia hora antes do culto e falar que eu não ia dar o testemunho. Não vou dar o testemunho, não vou. Como não vai? Você tem que dar o testemunho, está tudo marcado, combinado, não vai ter pregação, eu tenho testemunho hoje aqui. Não vou. E não dei. E eu assumi o compromisso que na semana seguinte eu daria então finalmente o testemunho. E na hora eu concordei, tá bom, vou dar o testemunho e tal, mas na realidade eu estava pensando em sumir, eu não volto nunca mais aqui, né? E durante aqueles dias seguintes, Deus falou muito comigo, né? Falou, Bruno, você está preocupado com a tua imagem, você está preocupado com o teu futuro, você está preocupado com a tua segurança, né? A tua fama de entre aspas, de pegador, a tua fama de brigão, né? Você está preocupado com esses negócios. Quando você me serve, eu te chamei para me servir, né? Andar comigo e me servir, você tem que estar preocupado com a minha imagem e não com a tua. Você tem que estar preocupado com a minha glória e não com a tua. Deixa que eu cuide de você. Você vai cuidar do meu chamado para a tua vida. Eu cuido de você. E aí eu voltei no domingo seguinte. Fui lá, e aí, Bruno, tudo certo? Tudo certo. Vai dar o testemunho, vou. Não vai amarelar, hein? Não vai amarelar, não. E dei o testemunho. E me abri, assim, bastante no testemunho. Foi muita gente chorando, foi uma choradeira danada. Um irmão mais experiente, depois do testemunho, eu soltei o microfone, ele pegou o microfone e falou, não tenho mais nada para dizer, quem quer aceitar esse Jesus, vem aqui na frente agora. E foram mais 70 pessoas, ali tinha 500 pessoas no culto, sempre muitos visitantes, que era um ponto de atração turística no Rio de Janeiro, era a primeira igreja com bateria, teclado, guitarra, baixo, né? No Brasil não existia isso na época, então você pensa que foi há tanto tempo assim, mas é incrível a evolução, né? Nessa época a maioria das igrejas era só corinho, hinos, eram coisas assim. E aí foi aquela multidão, quer dizer, foi uma bênção. Depois eu nunca mais tive esse tipo de crise, né? Mas foi uma aprendizagem muito forte. Então quando a gente vai servir o Senhor, não tem que estar preocupado com a sua imagem, é com a imagem dele. Não é com o que pensam de você. A gente fica muito pensando, não, vamos pensar isso, vamos pensar aquilo, não interessa. Importa o que pensam dele. É o que a gente está trazendo dele para as pessoas. Tá? Então, a identidade, quem eu sou em Jesus. Em cima desta identidade, você começa um trabalho. Tá? A segunda coisa é a autoridade. Né? De onde vem esta autoridade para chegar no meio de um público ou para ir para uma pessoa endemoniada e falar, sai em nome de Jesus. Chegar diante de um público ou de algumas pessoas ou de alguns amigos ou conhecidos e começar a falar de Deus em nome dele. Esta é a autoridade, tá? Então, de onde vem essa autoridade? Repita comigo, você que está me acompanhando. Eu recebi autoridade no nome de Jesus para libertar os oprimidos e angustiados. Feche os olhos. Eu recebi autoridade no nome de Jesus para libertar oprimidos e angustiados. É uma autoridade que Deus deu para nós, tá? Então, quando eu vou para o trabalho, eu vou na autoridade de Jesus. Sabe, é
é muito bom nessa questão da autoridade a gente lembrar do avanço de Davi contra Golias. Um menino homem de 15 anos, não pôde nem usar armadura, porque não se aguentava com ela, não podia segurar a espada, era muito pesada, né? Ele foi lá com uma funda, pegou pedras ali e foi lutar contra Golias, né? E Golias ameaçou: quem é esse cachorrinho aí, esse fedelho que vem lutar contra mim, né? E Davi vai e fala: você vem contra mim com armas, né? E munições e preparos de homens, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E partiu para cima e acertou uma pedra lá num ponto, né, entre o capacete e o rosto na cabeça de Golias, né, e venceu a batalha. Pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Aquilo mudou a história daquela guerra, aquela afronta, né? Os soldados de Israel viram aquilo e falaram assim: um garoto de 15 anos derrota desse jeito o melhor guerreiro dos filisteus, imagina o resto do exército, né? E saíram correndo. E aí os filisteus se assustam e o exército de Israel toma coragem. Por quê? Porque quando alguém usa da autoridade de Deus, o inimigo foge. E aqueles que fazem parte do reino ganham coragem, ganham ousadia assistindo isso, tá? Então, se você se lembrar da história de Davi, né, que eu citei aqui, né, ele teve os 50 valentes de Davi, e eles vendo Davi atuando nas batalhas com toda aquela ousadia, aquela coragem, vendo Deus com eles foram estimulados na mesma fé e na mesma ousadia. Então se tornaram guerreiros extraordinários. E aquele exército ganhava todas as batalhas, né? Era uma coisa impressionante. Então, essa nossa ousadia na autoridade de quem estamos indo e não na nossa autoridade. Tá? Eu coloquei aqui no final, ó, não é pela minha santidade, mas pela graça de Jesus em mim. Tá? É aquela história quando você vai, eu fui enviado para falar lá com o presidente de tal empresa, né? Mas quem me enviou? É o presidente de uma outra empresa que tem uma relação fortíssima, um canal totalmente aberto com ele. Eu chego lá: quem é você? Não, foi o fulano de tal que me enviou. Opa, entra aqui. Será muito bem recebido. Quer um cafezinho? Precisa de alguma coisa? Já tem hotel? Você vai dormir na cidade esta noite? Você, né? Muda o significado, porque você não está indo na sua autoridade. Eu não estou pregando essa mensagem aqui hoje na minha autoridade. Eu estou pregando, ministrando na autoridade do nome de Jesus, que me enviou para fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui agora. Então é diferente quando eu sei quem eu sou, quem eu sou no Senhor, né? Qual é o meu chamado, que não é na minha força, é na força dele, não é na minha autoridade, é na autoridade dele. Recebi autoridade como nascido de Deus, com o Espírito Santo habitando dentro de mim, para perdoar pecados. Lembra? Nós recebemos essa autoridade para perdoar pecados e para ligar e desligar coisas na terra e no céu. Entenda a sua autoridade. Você vai ministrar na vida de alguém. Aquela pessoa está com opressões, ela tem coisas da alma e coisas do espírito, né? Tem possessões, tem opressões malignas. Você tem autoridade em nome de Jesus para perdoar pecados. Aquela pessoa não é à toa que ela está naquele estado. Você pode liberar perdão, como Jesus falou. Olha, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os seus pecados ou levanta-te e anda? Né? Então, para que vocês saibam que na terra o Filho do Homem tem a autoridade para perdoar pecados, levanta-te e anda em nome de Jesus. Né? O perdão tem muito a ver com a libertação. A gente vai ver isso daqui mais para frente, já estudamos, mas na hora de você dar um
um fechamento, muita coisa entra que não tinha entrado ainda na cachola, né? Não tinha entrado ainda no coração. Uma outra coisa, eu vou na autoridade de Jesus e não na minha. Por isso estou no descanso. Epístola aos Hebreus. Esforçai-vos, pois, por entrar naquele descanso. Não é um descanso só no sábado, é entrar no descanso. Descanso é uma posição espiritual, descanso é uma posição emocional, uma posição racional. É um local espiritual, é um local da nossa alma. E que local é esse? É um local em que eu descanso das minhas obras. Porque não é obra minha, a obra pertence a Deus, é Ele quem faz a obra. Não é na minha capacidade, não é na minha autoridade, não é pelo que eu sou, não é porque eu fui mais santo ou menos santo essa semana ou esses dias, não é porque eu estou buscando um pouco mais ou um pouco menos agora. Não. Não é minha obra. Nós somos chamados a nos esforçarmos para entrar no descanso. Assim como Deus descansou das suas obras, nós devemos descansar também. Então, esse descanso que a gente entra é não entrar com ansiedade, queridos. Sabe, se é na minha força, se é na minha imagem que eu estou preocupado, eu fico ansioso, angustiado, fico, né, inseguro, mas é na imagem do Senhor, é na autoridade do nome dele, não no meu. Então eu entro no descanso. Isso é muito importante para pastores, por exemplo, no seu dia a dia ministerial. Às vezes vive aquela tensão de eu tenho que pregar, ministrar e tal, e está acontecendo isso, eu preciso me dar mais pela igreja, eu preciso fazer, e começa a se encher de culpas e responsabilidades. Na hora que vai pregar, vai ministrar, descarrega um monte de peso sobre a igreja. Cobranças, culpas, condenações, né? A gente fica chato quando não está no descanso, né? Os pastores tendem a ficar chatos, fora de sintonia, né? E vai lá, tudo bem, você dá aquela chuletada e vai algumas pessoas lá na frente, choram e tal, você fica, porque o povo está com culpa e precisa, sabe, mas não é assim que resolve. Então, quando você vai no descanso de Deus, você faz a obra com mais tranquilidade, a autoridade flui, o seu chamado flui, as coisas que Deus depositou dentro de você tem mais liberdade para o rio fluir. Deixa as águas fluírem, né? Ok? Terceiro item, poder. Então nós falamos sobre identidade, falamos sobre autoridade. Em tudo eu estou botando creia nisso, tá? A autoridade, de onde vem? Creia nisso. Coloque a tua fé nisso, tá? Para que as coisas fluam, porque a fé trabalha com tudo isso daqui, né? O poder, de onde vem? Nós estudamos consideravelmente bem esse assunto nesses dias. Fui revestido de poder ao receber o Espírito Santo sobre mim para fazer a obra de Deus. Então aqui não é o novo nascimento, aqui eu não fui feito filho de Deus, aqui como filho de Deus eu fui revestido de poder ao receber o Espírito Santo sobre mim. Como Jesus no batismo, ele já era nascido de Deus, ele já nasceu nascido de Deus, né? Mas quando ele passou pelas águas, logo depois o Espírito Santo desceu sobre ele. E logo depois, poucos dias depois, né? Primeiro Jesus vai para o deserto, tentado pelo diabo, volta, entra numa sinagoga, pega um texto de Isaías e começa a ministrar, né? Eis que o Espírito Santo está sobre mim, pelo que me ungiu para libertar os oprimidos, curar os cegos e por aí vai, né? Então, o poder para fazer a obra de Deus
está nesse revestimento do Espírito Santo sobre nós. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu na forma de línguas, e cada uma delas, línguas de fogo, né? Cada uma delas pousou sobre todos que estavam lá. Sobre. Então esse revestimento, Jesus falando sobre este dia com os discípulos, antes dele subir para o Pai, e antes do dia de Pentecostes, ele disse, né? Esperem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, um revestimento, tá? É uma unção para fazer a obra, para que as coisas aconteçam. Então, quando eu vou para uma batalha, eu vou para uma libertação, eu vou para ministrar, eu vou para fazer qualquer coisa na obra de Deus, né? Eu vou no poder do Espírito e não na minha força. Por isso, estou no descanso. Não é no meu poder, não é na minha intelectualidade, não é na minha capacidade, não é no quanto eu me esforcei, não. É no poder do Espírito. Creia nisso. Creia nisso. Não vou medir força com o inimigo. Gente, isso daqui é muito importante. Tem gente que fica, sabe, segura, bota 10 para segurar um endemoniado e fica lá. Sabe, quando você vai para medir força, precisa entender que o demônio é mais forte. A Bíblia fala sobre isso. Se você for lutar na tua força, você estaria morto. Então não é na nossa força e nem na nossa autoridade, é na autoridade dele e no poder dele. Por isso que eu descanso. Por isso que eu posso ir na paz, eu posso ir em paz de espírito interior para lutar contra o inimigo. Eu não vou medir força com ele. Logo a gente fica querendo medir força e tal, porque eu posso, eu tenho autoridade, vai lá e tal, e repreende. E muito frequentemente o demônio não sai na primeira. Ele não sai nem na 10ª. E uma batalha fica instaurada. E aí? Você ficou, não está dando certo, vai embora. Chama fulano, chama esse cano, bota 50 aqui para orar junto, né? Faz alguma coisa, né? Mas já fica aquela insegurança, aquela incerteza, né? Porque eu não estou buscando. E o diabo, ele vai estar lá, jogando coisa nas ideias, jogando pensamentos, né? Olha, é porque você está fraco, é porque você é carnal, olha o que você fez, você discutiu com uma pessoa 3 dias atrás, né? Você ficou todo nervosinho no trânsito aqui outro dia, você brigou com o seu filho, com o seu marido. Então, essa batalha, ela corre forte na alma, tá? Por isso é importante. Quem eu sou no Senhor? De onde vem minha autoridade? E de onde vem o poder? Não é meu, não é minha autoridade, não é meu poder, é o poder dele. E por que está em mim? Porque eu sou filho de Deus, chamado para fazer essas coisas. Essa missão é parte do meu chamado. Eu estou dentro. Depois, item 4, proteção. Quais são os riscos? Lucas 10, 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Então veja, aqui está falando um outro versículo, repetindo, sobre autoridade. Vos dei, você recebeu, nós temos essa autoridade para pisar de serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo. Não é sobre alguns demônios mais ralezinha, não, é sobre todo o poder do inimigo. E nada absolutamente vos causará dano. Você vai como enviado de Deus, você sabe quem você é. Você vai na autoridade do nome de Jesus. Você sabe quem você está representando, que não é no teu nome que você está indo, né? Em nome do Senhor dos Exércitos. Você sabe de onde vem o poder, que não é teu,
É um revestimento do Espírito Santo sobre a tua vida. Ele permanece em nós. E será que eu estou com poder? Poder, nós estamos revestidos. Esse poder não sai, ele permanece em nós. A gente pode não estar sabendo fazer ele fluir, né? Mas ele está lá. Fica em paz. Mas esse versículo aqui, o que eu queria chamar a atenção é sobre a segunda parte. Pisar sobre todo o poder do inimigo e nada absolutamente vos causará dano. É essa a fé que você vai para uma batalha. Não estou inseguro, não estou desprotegido, o diabo não vai me matar, os demônios não vão me tocar, né? Por quê? Porque eu tenho essa proteção de Deus. Eu estou indo na autoridade dele. Salmo 34, 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Deuteronômio 13, 4. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Em muitas dessas batalhas, o diabo vai colocar medo em você. Ele quer que você se intimide, que você fique com medo, fique assustado. Né? Eu me lembro de uma pessoa endemoniada que nos deu muito trabalho. Esse cara, depois a gente soube, ele tinha já violentado algumas mulheres em elevadores e já tinha matado 2 pessoas. E ele se manifestou lá dentro da igreja. Se manifestou e a gente se aproximou, né, e começou a repreender e ele começou a falar: eu te odeio, odeio vocês e tal. Né? E já aquela galerinha, às vezes a turma da intercessão já saiu correndo, ele saiu de perto. Foi interceder lá longe, assim, bem de longe, né? Eu sou intercessor, não sou guerreiro de frente, foi para lá, né? Levamos ele para um local lá, um sujeito muito alto, grande, e estava com uma legião ali, né? E de repente ele começou a invocar lá um monte de demônio, ficou aquele negócio. Olha, tinha uma turma grande ali que saiu de carreira, assim, tinha uns 15 na sala, só ficaram uns 3. Para terminar, seguir com a libertação até o final. Porque o diabo, ele vai te colocar medo. Tá? E a gente precisa estar consciente, nós estamos guardados. O diabo simula muitas coisas. Porque se você sente medo, o medo, ele é uma fragilidade da tua fé. Se você está com fé, você não está com medo. A tua convicção, né? Por isso que eu coloquei aqui, creia nisso, tá? Vou crer em quê? Eu vou pisar no poder do inimigo e nada, nenhum dano, absolutamente, me será causado, tá? Os anjos do Senhor estão ao redor da minha vida. Então você pode ter demônios terríveis lá, mas tem anjos muito mais fortes. Ao meu lado, ao teu lado, te guardando. Temam somente ao Senhor, o seu Deus. Não tem que ter medo de demônio. Se é para temer, é ao Senhor. Guardar a honra dele, guardar o respeito por ele, a seriedade da sua vida com ele. Tá? Temam somente ao Senhor. A Bíblia em nenhum momento diz para a gente ter medo do diabo. Ela fala para a gente resistir ao diabo, não para ter medo. Tá? Então essa é uma batalha, que às vezes num processo de libertação você fica incomodado, assustado e tem muita gente que pira, né? E o inimigo joga, porque é uma guerra. Às vezes ele está lá nas últimas, está pronto para desistir, sair dessa batalha, desistir daquela vida, mas ele fica lá dizendo: não, agora eu vou invocar um monte, eu vou chamar os piores, vocês só lidaram com coisinha pequena aqui, né? E o diabo é o pai da mentira, queridos. Ele está querendo dizer, né, é que nem um lutador lá de MMA que tomou umas 2, 3 assim, ele deu aquela bambeada e ele tenta se equilibrar para fingir que para o outro que ele está bem, dá uns pulos e tal, respira mais forte, dá um grito, faz alguma coisa assim, né, para o outro pensar que ele está bem, senão o outro vai para cima e ele está tonto, ele está fragilizado, né? Alguns chamam
É a dança da galinha, né? Se fez a dança da galinha, vai para cima, que o outro tá tonto, né? É aquele passo esquisito assim da galinha com as pernas retas. Então a pessoa tem que simular que está bem para não ser destruída. E o diabo faz isso, tá? Quinto, apoio e direção. Esteja pregando, dirigindo louvor, fazendo a obra, aconselhando, expulsando um demônio, trabalhando na libertação de uma pessoa oprimida, angustiada, tá? Você tem apoio e direção. O Espírito Santo vai me dar toda a direção no trabalho e me lembrará da palavra que devo usar em cada situação. É muito comum nas batalhas o Espírito Santo te dar uma palavra que é apropriada àquele momento, que é apropriada àquela situação, àquela circunstância, àquela vida que você está ministrando. É muito comum. Espere e busque sempre uma palavra. Foi assim com Davi, né? Davi soltou aquela palavra. Ele não falou da boca dele, ele falou da paz de Deus, falou cheio do Espírito, né? Ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo não tinha habitação permanente em Davi. Ele não podia. Jesus não tinha ainda morrido pelos pecados, mas ele tinha a manifestação do Espírito Santo. E ele falou uma palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo sempre vai te dar palavras. E são palavras para você usar. O Espírito Santo sempre dá palavras também nas suas lutas do dia a dia. Às vezes você está com uma situação e de repente vem aquela palavra do Espírito, né? Não foi isso que Jesus disse? Que quando o Consolador viesse, ele nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Então ele traz a lembrança, a palavra que a gente precisa para aquela luta naquele momento. E quando essa palavra vem, você usa ela. É uma palavra que Deus te deu para aquela situação. Usa ela contra o inimigo. Usa ela para se fortalecer. Usa ela para trazer quebrantamento na vida daquela pessoa. Tá? Os anjos do Senhor estão junto para dar todo suporte e cobertura na ministração. A gente estudou sobre isso no curso, né? A gente viu o caso em que os anjos do Senhor vão lá, falam, não é, com a... Nossa, me deu um branco agora. Eles falam com aquele homem de Deus que não era judeu, tá? E estava buscando. Qual é a situação que você está tentando lembrar? Do manto branco sobre os alimentos imundos que Jesus vai pregar, mas Pedro vai ministrar a palavra. Cornélio, né, na casa de Cornélio, e os anjos vão para lá, né? Fez parte do curso, foi uma das nossas aulas aqui anteriores, né? Os anjos vão para lá e falam com Cornélio, olha, vai lá e pega um homem chamado Simão, né? Ele está chamado Simão, vai lá, ele está numa casa em tal lugar, vão lá, procurem por ele, né? Então o anjo fez parte, ele deu suporte, deu cobertura nessa ministração, né? Os anjos do Senhor são ministros, são espíritos ministradores para cooperar, para ajudar aqueles que têm as promessas, né? Então os anjos participam conosco nesse trabalho, não só na proteção, mas também dando suporte. Tá? Também dando suporte. Inúmeras vezes eu já estive ministrando alguma coisa e na ministração eu senti aquela direção de falar, olha, os anjos do Senhor estão aqui, né? Estão colocando bênção dessa forma na mão daquela pessoa, na cabeça daquela pessoa. E alguém com uma visão mais aberta chegou e me falou, eu vi o anjo fazendo tudo que você estava falando, o anjo ia lá e fazia. Então havia uma direção do Espírito,
Eu estava liberando a palavra como homem que atua, tem autoridade, autonomia para atuar no planeta, né? E os anjos cooperando com a ministração. Tá? Então, os anjos fazem parte do trabalho, eles se envolvem na ministração. Né? Quando Eliseu, né, estava lá com o menino e os guerreiros numa batalha, ele só estava vendo o exército do inimigo, aí ficou angustiado, falou, nossa, eles são muitos, Senhor, como é que a gente vai lutar contra eles? Aí Eliseu ora para que Deus abra a visão do jovem trainee de profeta, né? E Deus abre a visão e ele vê anjos e seus cavalos, né? Acampados ali ao redor em quantidade absurdamente enorme. Então cai uma ficha, tá? E essa é uma ficha que precisa cair na nossa mente, no nosso coração. Eu vou ministrar, os anjos do Senhor estão comigo. Eles participam da batalha, participam de cada momento, ele nos protege, que o demônio não pode nos tocar, não é uma coisa assim que... Tá? Não tem que ficar segurando endemoniado se amarra no espírito e não na força humana. Eu me lembro uma vez que apareceu, eu estava no meio do culto, eu já ia pregar, eu comecei a fazer um trabalho ali, um irmão entrou na frente, segurou, pronto, acabou com a ministração. Depois eu tive que chamar e orientar. Deu muito mais trabalho, eu não participei, porque eu fui ministrar, né? Alguns irmãos fizeram a libertação daquela mulher, mas depois eu orientei a pessoa. Primeiro, se alguém está ministrando, você não entra na frente. Segundo, se um pastor está ministrando, você não tem que entrar assumir a ministração na frente dele. Você tem que dar apoio, dar suporte. Tá? E até um pastor, se tem um trabalhador dele, um cooperador dele, está ministrando lá, está fazendo a libertação, vai lá, ajuda e tal, apoia, mas não atropela, não passa por cima. Deixa aquele momento, a pessoa está lá fazendo. E ele quis segurar a pessoa para... Não, porque um homem grande segurando uma mulher, ele achou que ia prevalecer nada, ele estava segurando uma endemoniada. A mulher fez o que quis com ele. Então deu um trabalho danado, deu muito mais trabalho do que era para dar. Ela foi para a rua, fez escândalo na rua, foram fazer a libertação dela na rua. Então não tem que medir força com o diabo. Não é na força humana. E numa dessas situações você acaba machucando pessoas, machucando o oprimido. Tá? Não se apavore, não tenha pressa. Tá? Não tenha pressa. Procure estar em plena sintonia com o Espírito Santo enquanto ele ministra. O tema aqui é apoio e direção, creia nisso. Apoio dos anjos, direção do Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Tá? Comecei a repreender, não está acontecendo. A primeira coisa, sintoniza com o Espírito Santo. Senhor, o que é para fazer? Né? Como é que eu vou ministrar esse trabalho aqui? Há poucas semanas atrás, tinha uma pessoa numa condição assim, e eu vi que já tinha várias pessoas expulsando e tal, e não aconteceu nada. E aí me pediram, olha, se quiser vai lá. Né? Eu fui. Né? Eu estava incomodado no espírito, falei, essa pessoa não pode sair daqui desse jeito. Né? Temos que ajudá-la. Né? E o Senhor está aqui. Então, eu fui, mas já sabendo, olha, não é que os outros estão sem unção, não é que os outros estão sem autoridade, né? Estão falando em nome de Jesus, estão buscando, estão aí se santificando de alguma forma. Mas, no momento que eu comecei a repreender, ela continuou do mesmo jeito, sabe? A pessoa oprimida fica lá
calada, parece morta, ela não se manifesta, parece que não ouve nada, está surda, muda e paralisada. É muito incômodo quando isso acontece assim, né? E aí o Espírito Santo deu uma direção, coloca a mão na barriga. Quando colocou a mão na barriga dela, a libertação começou. Aí ela teve ânsia de vômito, se manifestou, girou para cá, girou para lá. Aí eu fiz a libertação, levei ela a confessar Jesus, se arrepender de algumas coisas, câncer bom. E no final, quer dizer, ela ficou completamente restaurada. A gente não chegou a descobrir origens, de onde surgiu, como é que começou, mas a gente sabe que começou. A pessoa não conseguia mais, tinha parado de trabalhar, não estava mais dirigindo carro, jovem, tá? Com 3 filhos adolescentes, o marido assim, desesperado e com dores de barriga, uns 20 dias, foi em 2 hospitais, não tem nada, mas está doendo muito. E passando mal à noite, aquele negócio. Eu não sabia de nada de barriga, o Espírito Santo falou, coloca a mão na barriga, né? Depois de ministrar que a gente foi saber que ela estava com dores fortes de barriga. Estava com confusão mental, a gente repreendeu muito confusão mental, repreendemos espírito de insônia, de perturbação. Terminou, o marido chegou lá e falou, ela estava com essa dor, com essa coisa, ficou com a mente toda confusa, não estava mais falando coisa com coisa e não conseguia dormir, né? Então, uma direção do Espírito Santo, ela te dá o caminho para você fazer o trabalho. Então, quando você entra, você tem que ter a convicção do apoio e direção. Você não está sozinho. Os anjos do Senhor estão contigo. O poder do Espírito Santo está sobre você. O Espírito de Deus está dentro de você. E como filho, você tem a autoridade em nome de Jesus para perdoar pecados, para ligar e desligar coisas. Mas o Espírito Santo te dá também a direção. Nos lembra, nos dá um toque. Faz isso, vai para cá, vai por ali. Mas como é que você vai ouvir nessa hora? Você vai ouvir se você não tiver com medo. Você vai ouvir se você não tiver lá cheio de questionamento. Porque eu acho que eu pequei essa semana, por isso que não está saindo o demônio. Você não está. Não, você tem que desfocar disso daí. Você é a pessoa que Deus chamou para estar ali naquele momento. Você tem esse chamado. Você tem essa autoridade. Esse poder está sobre a tua vida. Agora vai no Espírito, vai com calma, vai no descanso de Deus. A obra é dele. Então, se ele vai fazer a obra é dele, você é um canal, deixa a obra fluir. Sexto, amor e empatia. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, ele fala que o amor de Deus tem sido derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Tá? Então, você recebeu isso de Deus pelas pessoas, esse amor, essa empatia. Tá? Sem amor, lembra do texto de Paulo, de Coríntios, né? Você pode ter todo o conhecimento, toda a ciência e tal, sem amor, não vale nada isso. Você pode ter todo o poder, cura, sem amor não vale nada. Você pode profetizar, falar um monte de coisa sobre o futuro, sem amor não vale nada. Você pode fazer milagres e tal, sem amor de nada valerá. Não é que perde o valor, de nada vale. É valor zero. Por quê? Como nós estudamos, o poder de Deus é liberado através da nossa fé. Sua fé te salvou, tua fé te curou, né? Viu que eles tinham fé para ser curado. Então o poder de Deus é liberado pela fé. Mas a fé, como nós vimos, ela atua na plataforma do amor. Efésios, a fé atua pelo amor. Então quando você ama, né,
Você tem fé, você crê, e quando você manifesta o amor, aí essa fé atua. E como é que a fé atua? Liberando poder, as coisas acontecem. Tá? O amor do Espírito por essas vidas é enorme dentro de você, deixa fluir. O Espírito Santo está lá, ele é apaixonado, ele está preocupado, ele quer libertação naquela vida, ele quer redenção naquela história. E isso ele está dentro de nós. Então deixa fluir. É um canal de Deus. Nós somos canais de Deus para a manifestação dele. Lembre-se, aqui eu já falei, né, que o poder é liberado pela fé e a fé atua pelo amor. Então, qual é o nosso foco quando vamos ministrar com alguém? Outro dia eu estava falando com um pastor, em algum momento ele cansado, coisa assim, com muita atividade, né, e eu comentei com ele, olha, entra no descanso, descansa das suas obras. Entrar no descanso é descansar das suas obras. Não faça na tua força, deixa Deus fazer. Deixa Deus te usar. Deixa o poder de Deus fluir pela tua vida. Se concentre quando for pregar, quando for dirigir um louvor, quando for aconselhar alguém, quando for dar uma aula, quando for dar uma aula para as crianças, quando for aconselhar alguém. Tudo que você for fazer, em tudo, se preocupe em estar no descanso e se preocupe em estar amando aquela pessoa. Se você estiver amando e estiver no descanso, a palavra vai fluir, as bênçãos vão acontecer, os milagres vão surgir. Prioridade é o amor, mais do que uma bela palavra. Se você estiver amando as pessoas a quem você ministra, as coisas acontecem, porque é nessa base que Deus atua. A fé e o poder atuam sobre a plataforma do amor. A fé e o poder, sem estar debaixo ou sobre a plataforma do amor, tá? Elas ficam dispersas. Elas não acontecem como deveriam, se tornam coisas estranhas. É assim que a obra de Deus funciona. É desse jeitinho aí. Tá? 7. Bases da nossa fé na libertação. Tá? A base da nossa fé na libertação é tomar posse do que já recebemos. Nós já recebemos. Jesus levou sobre ele as nossas enfermidades. A cura já nos foi dada. Então, assim como a verdadeira vida, só que eu tenho que tomar posse. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, toma posse da verdadeira vida. Toma posse. Né? Se apossa dela. Pega. Ela te foi dada. Existe uma diferença entre receber, né, e tomar posse. Você recebe uma coisa, mas às vezes você não usa. Você não faz uso daquilo. Tomar posse é quando você recebeu alguma coisa, você pega ela, veste aquela camisa, veste aquela roupa, usa aquele dinheiro, anda com aquele carro que você ganhou, né? É aquela pessoa que está cheia de copo velho, prato velho, está cheio de louças maravilhosas no armário guardadas para um dia especial. Gente, o dia especial, tá? Nas bodas do Senhor, já tem coisas preparadas para lá. Não adianta você guardar as coisas boas que você tem, né, para a sua eternidade. Coisa boa que a gente tem é para tomar posse aqui. Não, isso daqui é o meu melhor relógio, eu só uso em ocasiões especiais. Fica lá com as coisas boas guardadas e usa lá não vou falar marca de relógio para não depreciar, mas usa aquele relógio Jing Ling da Chonga, né? Por que não usa as coisas melhores? Use as coisas boas. Ah, mas depois eu vou precisar, não sei o que. Compra outro, vai ter uma condição, mas não fica deixando. Daqui a pouco essa roupa saiu de moda, você não vai fazer nada com ela. Perdeu o sentido, né? E você mal usou.
Então, toma posse de quê? Da cura. Toma posse de quê? Jesus levou sobre ele as nossas maldições. Né? Maldição, a própria doença é uma maldição. Né? O choro, a lágrima, a depressão, um lar que não prospera, uma casa que vive em brigas, vive em conflitos. Né? Isso são maldições. Tá? Nós fomos libertos da maldição da lei. Nós não estamos debaixo da maldição da lei, nós estamos libertos dessa maldição. Tá? Mas tudo aquilo que é do mal e está tomando lugar nas nossas vidas, nós chamamos de maldição. São coisas, são espaços que estamos dando ao inimigo. Né? Por isso que no Novo Testamento a palavra de Deus nos ensina, não deis lugar ao diabo. Né? A palavra de Deus nos ensina no Novo Testamento, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando o diabo está dominando uma área da sua vida, ou alguma coisa assim, isso é uma maldição, isso é uma coisa horrível. Tá? Não é uma bênção. Isso é uma coisa do mal. Né? E esse espaço dado para o inimigo tem que ser cortado e jogado fora. Fecha as portas. Né? Lembra aquilo que a gente falou no primeiro dia, né? O mundo espiritual, ele tem as suas leis. E essas leis predominam sobre as leis naturais. Você tem as leis da física, né? Você tem as leis da justiça, né? E você tem as leis do corpo, né? Da biologia do corpo e tudo, mas você tem leis espirituais na palavra. Tá? E uma delas é que quando Deus quer atuar na terra, ele atua através de um homem. E se este homem dá espaço para Deus, né, nós estamos dando espaço para a manifestação divina na terra. Quando o homem dá espaço para o diabo, nós estamos dando espaço para a manifestação demoníaca na terra. Então, a nossa postura diante do mundo espiritual, ela pode abrir espaço para a luz ou espaço para as trevas. Tá? Então, qual é a base da nossa fé na libertação? Toma posse do que recebemos. Já recebemos a cura. Há entre vós algum enfermo, chama os presbíteros da igreja, faça a oração da fé e salvará o enfermo. Unjam com óleo e a oração da fé vai salvar o enfermo. Ela não fala, ele, se for de Deus ele vai ser curado. Né? Não, ele diz, a oração da fé vai salvar o enfermo. Unge com óleo. Quem? Os presbíteros. Aqueles estão com um pouco mais de experiência, vividos no ministério. Chama eles, unjam com óleo e o enfermo será curado. Maldições, né? Pessoas sofrendo aí com ansiedade crônica, com depressão, sofrendo casamentos destruídos, sofrendo separações, brigas entre pais e filhos, uma casa dividida não prospera, pessoas com vida financeira toda presa, travada, muita coisa que nós poderíamos estar vivendo de uma forma diferente. Toma posse daquilo que nós recebemos. Tá? Dentro desse processo de tomar posse, existe o conhecereis a verdade vos libertará. O significado central desta frase é conhecereis a verdade. Quem é a verdade? É Jesus. Né? E Jesus os libertará. Essa vamos dizer, é o centro desta frase, tá? Mas este centro se distribui, ele se espalha pelas suas superfícies, né? pelas suas laterais, né? Pelas suas bordas. Com o quê? Você conhecer a verdade sobre uma coisa nova, de Deus que você não conhecia, e aquilo te liberta. Você conhecer a verdade sobre você mesmo,
O Espírito Santo está te mostrando quem você é, aonde está o problema, como é que ele quer te curar. E esse conhecimento te liberta. A pessoa tem algumas dependências emocionais que levam ela às drogas e tal. Conversando sobre o assunto, falando, a pessoa fala, ela começa a se enxergar, começa a se perceber, né? E esse se perceber, se autoconhecer, entender um pouquinho mais daquilo que ele está fazendo, também é uma verdade que liberta, a pessoa fica mais livre. Ela já não está atuando na ignorância, ela já está compreendendo por que ela faz as coisas. E se ela compreende por que ela faz, ela pode não fazer. Outra coisa que nós estudamos, né? Que essa libertação, como é que ela flui? Através da fé, arrependimento e confissão de pecados. Crer em Jesus, se arrepender dos pecados e confessar os pecados. Se arrepender da natureza caída que nós somos ou que éramos, né? E se arrepender e confessar pecados específicos. Tá? Base da nossa fé na libertação, confissão com renúncia nos envolvimentos com as trevas. Tá? Pedir perdão sobre aquilo, confessar, eu busquei, eu invoquei, né? É uma confissão de pecado. Eu invoquei demônios, mas eu renuncio, eu não quero mais nada disso na minha vida, né? É aquele que era ladrão não rouba mais, que o roubo é um vínculo com as trevas, o diabo veio para roubar. Aquele que já matou não mate mais, o diabo veio para matar. Aquele que destruiu muitas coisas na vida de muitas pessoas, né? Não destrua mais. Aquele que mentia não minta mais, o diabo é o pai da mentira. Então você começa a quebrar, renunciar envolvimentos com as trevas, tá? Confissão com renúncia, tudo isso traz libertação, faz parte de um processo de libertação. Oitavo, não tenha pressa, não desista, busque uma porta, um caminho. Começou o processo, está trabalhando a vida de uma pessoa, você já se reuniu com ela 10 vezes e parece que ela não muda e tal. Não desista. Não tenha pressa. Busca uma porta. Se você não conseguiu expulsar o demônio ali no ato, trabalha mais uns 15, 20 minutos. Se não conseguiu nos primeiros 20 minutos, se organize para mais uma hora. Persevere, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se você desistir logo no início, você não resistiu. Você desistiu. Nós não somos chamados para desistir de uma libertação, nós somos chamados para resistir. E se você resistir, tá? Eu já tive alguns casos mais críticos, delicados, que eu senti no coração assim, e que era importante eu falar no mundo espiritual e para aquela pessoa, para as emoções dela, para a fé dela, ouvir e para trazer uma convicção interior de que ela ia ser liberta. De falar para ela, olha, nós vamos, no caso de uma criança, por exemplo, endemoniada lá atrás, eu chamei, falei com os pais, a mãe e com o pai, falei, olha, vamos continuar fazendo o trabalho. Pode ser que dure uma semana, um mês, 3 meses, mas nós vamos até o seu filho estar completamente liberto. E isso eu te garanto, ele vai ser completamente liberto. Então, quando você solta uma palavra dessa, você encheu aquela pessoa de esperança e fé. Ela criou uma expectativa de que o filho dela vai ser liberto. Pode ser que demore, um pouco mais ou um pouco menos, mas nós vamos até o final. Isso foi uma garantia, um compromisso, eu estou com você, ele vai ser liberto. E é uma palavra que repercute no mundo espiritual, porque quando o diabo ouve isso, ele sabe, vou tomar chumbo aqui até não aguentar mais.
Então ele já começa a se preparar para fugir, porque ele vai fugir. Isso funciona plenamente para você, para quem ouve e para o diabo que está oprimindo aquela vida, tá? Exatamente desta forma, tá? Se organize para mais uma hora, persevere, resista ao diabo e ele vai fugir, tá? De uma forma não deu certo, tente por outro caminho, busque no Espírito uma direção, um versículo, uma palavra. Uma mulher que uma época a gente fez 3 reuniões, expulsava demônio e tal, daqui a pouco ela estava endemoniada de novo, estava endemoniada, bom, de alguma forma não está dando certo, vamos expulsar agora lá na casa dela, porque ela sai daqui limpa e volta endemoniada, alguma coisa está acontecendo em casa. Vamos na casa dela. E quando a gente foi na casa dela, o diabo não voltou mais. Tinha coisas ali, tinha coisas, laços dela, alguma coisa que precisava ser liberto lá. Abençoar a casa, ungir o quarto, abençoar o ambiente de convivência dela. A gente vai falar um pouquinho sobre isso ainda hoje. Tá? Então, de uma forma não deu certo, tente outro caminho. Busque no Espírito uma direção, um versículo, uma palavra. Ele, quem? O Espírito Santo, sabe o caminho, está junto em nossas lutas. Uma pequena direção do Espírito muda todo o processo, tiramos a pessoa amada do sofrimento. Empatia, amor, é isso que tem que nos prender a um trabalho. Não podemos deixar essa pessoa nessa angústia. Ah, não tem mais jeito. Tem jeito sim, nós vamos até o final com você. Alguma coisa está dando legalidade ao inimigo para continuar ali. Algum espaço foi dado ao diabo, Efésios 4, 27. Não deis lugar ao diabo. Algum lugar na vida dela, daquela pessoa, daquele homem, aquela mulher, ele deu. E aquele espaço não foi arrancado fora. E a gente vai lá para ajudar ele a jogar aquilo fora. Fechar aquela porta que ele abriu para o inimigo um dia. Às vezes a pessoa é convertida e está cheia de opressões. Está cheio de angústias na alma, sofrendo, angustiado, oprimido, né? E tem alguma coisa que deu legalidade para aquele inimigo continuar oprimindo aquele irmão, aquela irmã, tá? Às vezes não é só pessoas que não conhecem o Senhor. Às vezes queimar ou destruir objetos de ligação pode ser o caminho para concluir uma libertação, quebrar vínculos, tá? Então aqui eu chamei a lembrança, Atos 19, 19. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Em outra tradução fala em praça pública. Foram lá para o meio da praça, pegaram os seus livros, todas as suas conexões com as trevas e queimaram em praça pública. O que eles estavam fazendo ali? Cancelando vínculos, ligações, caminhos, possibilidades. Olha, nunca mais eu quero nada com vocês. Tá? Essa é uma confissão que a gente precisa levar. Pessoas que já se envolveram, estão oprimidas, tudo, precisa levar essa confissão. E algumas vezes quando a gente vai na casa da pessoa, está fazendo uma libertação, liberta, daqui a pouco ela está com um problema de novo, fica, né? Não resolveu, né? Muitas vezes temos que ir na casa dela e já orienta, separa tudo que você tem, separa. Todas as coisas que você tem ligação com essas entidades, com essas seitas, com esse negócio que você andou buscando no passado, consagrações que você fez e tal, tá? E vamos queimar isso daí, ou vamos destruir, né? Deuteronômio 7, 25. As imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo.
A prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem as tomarás para ti, para que não te enlaces neles, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Então, olha a orientação, ele fala, não é só queimar esses objetos de ouro e prata, aí eu faço o que eu quiser com esse ouro e prata, já queimou. Não. Ele diz assim, não cobice a prata e o ouro que estão sobre elas, nem os tomarás para si, para que não te enlace neles. Lembra do que a gente ministrou na primeira aula, né? As cordas do Hades nos prendem, né? Prendem a nossa alma, amarram a nossa alma na morte, né? Para que você não fique enlaçado nessas coisas, pois a abominação é ao Senhor. Então, assim, às vezes alguma ligação com objetos que para aquela pessoa que esteve envolvida e até para quem tem desconhecimento de causa, né, é importante tirar fora. Queima, joga fora. Eu fiz isso inúmeras vezes com muitas pessoas oprimidas, pessoas que pai de santo, mãe de santo, situações assim que você precisa dar um basta, né? Outra coisa, verifique pecados dos pais visitando os filhos até terceira e quarta geração. Tá? Isso daí é uma palavra do Antigo Testamento, mas que você percebe muito no mundo espiritual essa autoridade que existe de pai para filho, para filho, para filho. Quando Deus fala aqueles que me temem, me buscam e tal, eu abençoarei até a milésima geração. Então entenda essa ligação familiar, as genealogias na Bíblia, existe um link de altíssima importância na palavra de Deus sobre esse assunto. Então a autoridade dos pais sobre os filhos. Tá? Teve uma pessoa, uma criança que a gente fez libertação uma vez, que ela tinha, a avó tinha consagrado ela num terreiro lá, a avó. E nessa consagração, a criança estava no ventre da mãe. E quando ela veio à luz, ela já veio endemoniada. Criança linda, então, terrível. Deu um trabalho danado para fazer a libertação. E às vezes você pega adultos assim, que foram consagrados lá atrás, e aí agora ele está se aproximando de Deus, quer se entregar para Jesus e fica naquela batalha, né? E a gente precisa cancelar aquela consagração, né? Agora, quando os pais estão ali, ou a própria avó, né, eles mesmos podem vir e cancelar, já facilita o trabalho. Agora, no outro momento, o pai já morreu, fez lá a consagração, a pessoa está aqui, tá lá, não tem mais solução. Claro que tem, a solução é Jesus, a solução é a cruz. Tá? Quando você entra Jesus entra na vida de uma pessoa para quebrar todas essas coisas. Mas a gente precisa tomar posse. Muitas vezes a pessoa se converte, fica naquele negócio, mas não trata das coisas, né? Veja, a salvação ela envolve um crescimento espiritual, um esvaziamento das trevas e um enchimento da luz, né? A gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, a mente vai mudando, a gente ministrou sobre isso aqui. Então, às vezes, é importante você perceber a visitação, né? Há pouco tempo atrás, uma mulher lembrou, né, que ela tem um sentimento de gratidão do filho estar vivo, porque quando o filho nasceu, ele estava assim, sem expressão de vida, né? Tipo, meio cinza, e com uma expectativa de não sobrevivência. Quer dizer, era um... Tá gravando. Isso vai ficar na gravação aí.
com uma questão de dúvidas se ele ia ficar vivo. E os médicos estavam assim muito preocupados, estavam achando que não ia ter jeito, tudo. E a gente foi visitar. E ao visitar, conversa daqui, conversa de lá, conversa de acolá. Foi uma pessoa tem uma situação na família, já teve um outro primo que nasceu assim e morreu. Teve. Há quanto tempo? Não, era filho do fulano e tal, morreu. Aí, mais alguém? Aí, sim, teve, mas teve um outro tal. E, aliás, era igualzinho, ele ficou desse jeito mesmo e morreu. E a gente foi ver o que estava acontecendo. Todo o primeiro filho homem dessa geração morria no nascimento. Não chegava a 6 meses, 1 ano. E já ele seria acho que o 4º caso, se eu não me engano, não lembro agora com certeza. E aí, ok, calma, vamos entrar no assunto. Agora, você é o pai, você está convertido, você é a mãe, você está convertida, né? Vocês são autoridade sobre a vida do filho, vocês conhecem Jesus e essa maldição é quebrada. Isso daí não pode seguir na vida de vocês. E vocês vão quebrar na sua família. Mesmo que os outros não sejam convertidos. Isso daí tem que ser destruído. Ok, fizemos um trabalho ali simples. O Espírito Santo mostrou, deu uma direção, né? E aí o que aconteceu? No dia seguinte o garoto estava bem. E seguiu e está vivo até hoje. Uma criança saudável, né? Abençoada. Tá? Então, é sempre bom dar uma pesquisada em algum momento, sonda, pergunta. Já teve isso na tua família? Tem situações desse gênero? Né? Tem mais alguém que... Quantos estão usando drogas na sua família? Quem ele é? Como é que teve isso daí? Um casamento está separando. Quantas pessoas já se separaram na tua família? É muito comum separação lá? Por causa disso, aqui, ali e tal. É verdade, tal, tem assim, tem assado. Então, quando que começou esse negócio de divórcio? Começou assim. Essa breve pesquisa, quando você não está conseguindo uma resposta, uma solução, né? É um caminho que normalmente nos leva a uma solução, uma direção de Deus. Sintonia com o Espírito Santo, sempre vai se abrir uma porta. Tá? Outra coisa são mágoas enraizadas. É muito comum, tá? Culpas, pecados graves não confessados. Muitas vezes pessoas ficam amarradas, como tem gente que a gente já orou por cura, mas a cura acabou sendo atrelada a liberar um perdão sobre alguém importantíssimo na vida daquela pessoa. Às vezes um pai, uma mãe, irmãos, se fala há anos. Mágoas pesadas, fortes, a mágoa é como se fosse um câncer. Você não consegue ficar magoado com uma pessoa e manter a sua vida normal com todo mundo. Não, você começa a ficar... A mágoa se aprende e se multiplica. Quem está magoado com uma pessoa acaba ficando magoado com outras, e a vida vai aumentando as suas mágoas. Tá? Isso não funciona. Né? Então, isso acaba trazendo doenças. Né? Doenças de câncer, doenças do coração. Pessoas se somatizam, né, de uma forma ou de outra. É muito ruim. Essas coisas têm que ser tratadas, né? Culpas, a pessoa não se perdoa, fez alguma coisa lá atrás, ela não se perdoa, ela fica angustiada com aquilo. Entender o poder do perdão, uma confissão de pecado e perdão, né? Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E agora eu vou entrar aqui no item 9.
seria o último. Estamos nos aproximando do final. Gratidão transforma a maldição em bênção. Então, primeiro eu vou ler algumas passagens, depois eu vou discorrer sobre elas. 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em outra tradução, em tudo dai graças. Em tudo, em todas as circunstâncias. Circunstâncias boas, circunstâncias ruins. Dê graças. 1 Timóteo 4, 4, 5. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Então, com a ação de graças, tudo pode ser recebido. Ação de graças. Ele está se referindo aqui a alimentos sacrificados a ídolos. 1 Coríntios 10, 25. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Isso é uma coisa de não, cuidado com o que você come, cuidado com o que você compra, vai lá no mercado, vê, pesquisa, vai na internet, olha e vem cada besterol, e aí a pessoa não compra mais produto desse fabricante daquele, fica numa neurose que às vezes não tem nada a ver com nada. E o apóstolo Paulo diz, comam de tudo que se vende no mercado sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém lhe disser, isto foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência. Isto é, da consciência do outro, e não da sua. Da consciência do outro, e não da sua. Pela minha consciência eu posso comer aquela comida sacrificada a ídolos. Mas como que eu vou comer? Com ação de graças. Senhor, obrigado. Glória a Deus. Como? Tem um pastor amigo nosso que era médico e ele disse que chegou um dia de manhã, ligaram para ele ainda não tinha ido para a igreja, ele já estava ministrando em tempo integral, e aí falaram, botaram um trabalho aqui na porta da igreja. Ele perguntou, tá limpinho? Como é que tá isso daí? Não, tá limpinho sim, espera aí que eu já estou chegando. Aí esperou, chegou, ele chamou os diáconos lá, os líderes estavam ali por perto e tal, e falou assim, vamos, vem aqui comigo. Pegou, olhou, nossa, está bem feito esse frango, hein? O cara acredita mesmo, hein? E tal, e pegou, subiu, botou no micro-ondas, esquentou e botou para dentro. Falou, obrigado, Senhor, louvado seja, porque esse alimento foi colocado para mim, aqui na porta hoje. Deve estar muito gostoso. E segundo ele, estava muito gostoso, muito bem feitinho. E o que aconteceu com ele? Nada. Ele ficou bem alimentado. Tá? Eu eu tive um diácono, quando a gente estava ainda em Congonhas, que o pai dele não era crente, e nunca tinha bebido, não gostava de bebida, não tinha nada. E já tinha uns 40 anos, 40 e poucos anos. E um dia ele estava irritado lá, estava mal-humorado, tinha um frango desse, com farofa, com cachaça lá numa encruzilhada, perto da casa dele, e ele falou, não, ficamos botando essas porcarias aqui, chutou tudo lá, chutou pro alto. Não convertido, não nada. Em uma semana ele começou a beber e se tornou um alcoólatra. A pessoa nunca tinha bebido. Então, veja, não é que não exista problema em alimento sacrificado a ídolo. Claro que existe. Mais para frente, em Atos vai falar, olha, tivemos um concílio aqui, recomendamos só que vocês abstenham de
comidas consagradas a ídolos, né? De alimentos consagrados a ídolos. Tem problema. Só que como é que você muda o cenário, como Paulo disse aqui? Pois porque a minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças. Eu vou repetir. Se participo da refeição com ação de graças, porque sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus. Então a gente já tinha lido aqui em 1 Timóteo 4, né? Porque tudo que Deus criou é bom, nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Por que a gente recomenda que você dê sempre graças pelos seus alimentos, por aquilo que você recebe na tua vida, por um carro novo que você compra, por um local que você vai mudar, se comprou uma casa, vai mudar. Primeira coisa que se faz, graças a Deus, gratidão, Senhor, louvado seja o teu nome, porque isso vem do Senhor, gratidão. Gratidão transforma a maldição em bênção. Não foi isso que nós lemos aqui? O alimento sacrificado a ídolos se torna santificado. Através do quê? Da gratidão. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Vale a pena dar graças por tudo aquilo que você come. Tá? Pode ser uma coisa ruim, porque não sei o que, dê graças. Você vai mudar bastante essa história aí, como é que o alimento entra dentro de você e o que ele faz. Gratidão, queridos, promove bons olhos para a vida. Tá? Eu tenho um exercício, uma prática diariamente, à noite, normalmente, eu agradeço a Deus pelas coisas que aconteceram. E às vezes você vai dormir e você fala, não aconteceu nada de bom. Tá? Mas se você tiver o hábito de agradecer, você começa. Puxa, tinha um problema lá, eu resolvi. Graças a Deus. Né? Obrigado, Senhor. Né? Pude ver meus netos, foi muito gostoso. Obrigado, Senhor. Né? Nossa, o almoço hoje estava uma delícia. Que comida abençoada. Obrigado, Senhor. Né? Obrigado, Senhor, por essa cama, obrigado, Senhor, por essa casa, obrigado, Senhor, por essa família, obrigado, e você começa a agradecer. A gratidão nos dá bons olhos. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Tá? Então, um bom olhar para a vida, para as pessoas. O fulano, o chefe é chato demais, obrigado, Senhor, porque ele estava bem-humorado esse dia. Ele me deu até um cafezinho aqui e tal. Né? Gratidão. Gratidão nos faz perceber o agir de Deus a nosso favor. Quando eu começo a agradecer pelas coisas que estão acontecendo, eu começo a tomar ciência para mim mesmo de que, poxa, até que Deus está me ajudando, olha o que ele fez, né? Olha quantas coisas ele me deu, né? Deus está me ajudando, é um fato, né? Deus está me abençoando, então ele nos faz enxergar o agir de Deus, né? Tem uma passagem no Antigo Testamento, Salmos ou Provérbios, agora me escapou, se não me engano é Provérbios, que diz assim: reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as suas veredas, né? Reconhece-o. Então, se não me engano, acho que é Provérbios 24, alguma coisa assim. Então, se você não está vendo, ele está lá, mas ele está dizendo, reconhece-o. Sabe quando você fica muitos anos sem ver uma pessoa e ela apareceu lá na tua frente, careca, gorda, né, com uma expressão muito diferente, você não reconhece mais, né? É outra pessoa aí ela fala, não sou eu, aí você olha, é você. Você reconheceu, mas ele estava lá, você não estava reconhecendo.
Então a Bíblia, esse texto está dizendo o seguinte: o Senhor sempre está no teu caminho. E Ele está agindo. E a palavra de Deus é: reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, essa gratidão nos faz perceber o agir de Deus a nosso favor. Porque o exercício da ação de graça nos leva ao quê? A enxergar: puxa, Deus está agindo aqui. Eu estava achando que Ele não está agindo, mas nessa de agradecer o que eu recebi, Ele está agindo mesmo. Gratidão abre portas para mais bênçãos. Tá? Quando eu tenho gratidão, eu estou satisfeito com aquilo que eu tenho, que Deus também, eu vou ter mais. Deus vai me abençoar mais. Agora, quando eu só fico reclamando, as portas se fecham. Gratidão santifica o alimento sacrificado a ídolos. Gratidão nos protege da depressão. Por quê? Porque a depressão é um olhar ruim para tudo que nos envolve. É um olhar ruim para nós mesmos. E quando eu começo a dar graças a Deus por várias coisas que estão acontecendo, pequenas bênçãos, pequenas situações já nos estimulam, né? É aquela oração do profeta, né? Porque viu uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele falou: vai chover para burra aqui, se prepara, né? Vai ter uma chuva enorme aqui, né? Pequenos detalhes nos veem o agir de Deus, e esse ver o agir de Deus libera a bênção maior, libera a coisa fluir mais, tá? Então ele nos protege da depressão, porque ele vai melhorando a qualidade do nosso olhar para a vida. É como se fosse preventivo para a depressão, a prática da ação de graças. Gratidão enfraquece a ansiedade. A pessoa que está ansiosa, ela não está vendo o agir de Deus, a proteção de Deus, a ação de Deus na sua volta. Quando você começa a agradecer, dar graças, a sua ansiedade vai baixando. Por quê? Porque eu estou vendo, Deus está comigo, Deus está agindo. Eu não preciso ficar tão preocupado assim. É natural que, tá? É como se fosse um remédio para a ansiedade. É uma proteção, uma vitamina contra a depressão. E é um remédio para baixar a ansiedade. Gratidão é proteção do que temos conquistado contra a ação do inimigo. Quando você tem um emprego, um trabalho, você está abençoado lá, está tendo um bom salário. Cada vez que você agradece a Deus e louva a Deus por aquilo, sabe, é ruim do diabo tocar. Porque Deus habita no meio dos louvores. Onde há gratidão, há habitação de Deus. E onde há gratidão, onde há habitação de Deus, o diabo foge. Porque quando você acende a luz no meio das trevas, as trevas se dissipam. Então a gratidão protege as coisas que você tem conquistado na tua vida, ela te guarda, ela te preserva. Gratidão nos faz ressignificar momentos difíceis que vivemos ou estamos vivendo. Ela muda o nosso olhar. Bons olhos nos colocam na luz, né? José estava lá, escravo no Egito, sofrendo para burro, foi preso, foi humilhado, teve um monte de situações, traído pelos irmãos, quase mataram, né? E ele pensando, ele poderia ter um olhar terrível para a vida, mas ele deu um novo significado. Para tudo que ele estava vivendo, ele teve um outro olhar de gratidão. E falou para os irmãos, revelou o que estava dentro dele. O que estava dentro dele? Não foram vocês que me trouxeram para o Egito. Quem me mandou para o Egito foi o Senhor. Me mandou na frente para que eu pudesse preparar o caminho, para que a família fosse salva nesse momento de seca e de fome que viria sobre toda a região. Deus me mandou para cá. Ele deu um significado maior para a vida dele. Minha vida não é tão desimportante que se os meus irmãos foram mau caráter, né, eu estou ferrado e acabou para mim. Não, Deus é maior.
Então, quando você dá significados mais nobres, mais espirituais para aquilo que você está vivendo, para a tua história, para a tua vida, eles vão te colocar em posições melhores. Sempre o nosso olhar ressignificado, segundo uma visão espiritual, ele vai nos colocar na luz, vai nos levantar e nos colocar em posição de honra. Num processo de libertação, nós devemos estimular a pessoa a dar graças por tudo que ela tem, por sua história, por tudo que viveu e o que recebeu na vida. Agradece pelas experiências boas e ruins, pois todas cooperam para o bem daquela pessoa, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Gratidão por isso, glória a Deus por isso, ações de graças por isso, tá? Num processo de libertação, num aconselhamento, uma pessoa vivendo luto, uma pessoa em depressão, ensina ela a dar graças por tudo que ela tem, pelo que ela é, agradecer, agradece. Essa coisa é um remédio para depressão e para ansiedade. É preventivo, é vitamina preventiva para a depressão. Vale a pena. Então eu encerro este curso, essa mensagem, com essa mensagem, esse recado sobre gratidão. Dar graças muda a história de muitas vidas. Ações de graças muda a história de muitas vidas. Muda a tua história. Pode mudar seu ministério e pode ser poderosamente usada na vida de muitas pessoas. O ideal com esse curso, finalizando ele, é que a gente possa ter momentos, tá, de ministração pessoal. Esse aqui eu estou ministrando online, né? Nós vamos aguardar uma oportunidade para estarmos juntos ministrando. Há também um material que eu vou disponibilizar para vocês, que é uma espécie de um questionário enorme e tal, mas só para quando você tiver uma oportunidade, né? Vai lá, preenche aquilo que te chama a atenção. É muita coisa que tem ali. E se não tem nada a ver contigo, não passa direto, não coloca nada. Mas aonde você vê alguma coisa que tem a ver contigo, você marca. E quando você estiver aconselhando alguém, trabalhando com alguém, você pode passar esse questionário por ela. Não, isso daqui não tem nada a ver comigo, passa. Não tem nada a ver, passa. Ah, isso daqui tem, isso daqui tem, isso daqui tem. Marca. Isso daí vai te orientar e vai te ajudar no momento que você entre num processo de libertação com aquela pessoa, tá? Ou para você mesmo. A auto-ministração, né? Auto-libertação em nome de Jesus. Tá? Então eu vou estar passando isso para vocês e eu queria orar agora por vocês antes de encerrar. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar cada um desses teus filhos e filhas, Pai, que têm participado deste curso, que ainda vão assistir esse material no futuro, que sejam guardados na força do teu poder, que possam, Senhor, ter todo discernimento, entendimento sobre a identidade, autoridade, poder, sobre proteção, sobre a direção e apoio do Espírito Santo, o apoio dos anjos, que possa ter toda a clareza, Senhor, sobre gratidão, sobre tomar posse da verdadeira vida, tomar posse daquilo que Deus já nos deu, todo conhecimento, Senhor, e graça para também saber viver e levar pessoas a atitude de fé com arrependimento, confissão de pecados, cancelamento de pactos, de envolvimentos do passado, cancelamentos de envolvimentos ou com a mentira, ou com roubo, ou com engano, ou com corrupção, ou com uma vida sem nota, sem idoneidade, sem caráter nos negócios.
nas relações, cancelamento de adultérios, de olhos para fora do casamento, que o Senhor possa dar todo discernimento aos teus filhos e filhas, Pai, para que possamos viver uma vida livre, uma vida liberta, uma vida solta, uma vida leve, cheia do Espírito Santo, com toda a liberdade de fluir, de avançar, de meditar, de refletir, de interceder, de orar, de ministrar na vida de pessoas. Usa cada um desses teus filhos e filhas, Pai, eu te peço em nome de Jesus, usa poderosamente na vida de muitas pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. E que esse material ministrado possa servir para um trabalho pessoal também, Senhor, de autolibertação. E que, pela Tua graça, possamos ter um dia, um tempo juntos para ministrar pessoalmente e podermos usufruir do Teu mover, da Tua ação no nosso meio, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.